Graça e paz, meus irmãos, dando continuidade à nossa meditação dos últimos dias de Jesus, vamos hoje meditar o texto de Mateus, capítulo 28, o versículo 6. Vamos ao texto. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amados irmãos, vamos meditar hoje um tema maravilhoso: o silêncio que antecede a vida. O versículo que acabamos de ler, ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, acontece no momento mais decisivo da fé cristã, ou seja, a descoberta do túmulo vazio. É necessário, amados, nós levarmos em consideração alguns pontos do contexto, e um dos pontos é o contexto histórico, porque Jesus foi crucificado na sexta-feira, conforme ontem nós meditamos, e também sepultado às pressas por causa do sábado, o dia de descanso judaico. Logo, seu corpo foi colocado em um túmulo novo, uma grande pedra foi colocada na entrada, e as autoridades romanas e os líderes judeus selaram o túmulo e colocaram guardas, conforme diz o Evangelho de Mateus, o capítulo 27, do versículo 65 ao 66. Ou seja, humanamente era impossível alguém sair dali. Eu acho interessante o ato de colocar uma pedra na entrada. A pedra que mostra um sinal de ponto final, mas aquele ponto final não deteve o nosso Senhor Jesus. E aqui nós vemos um sábado silencioso. Um sábado onde a Bíblia não fala muitos detalhes do que aconteceu naquele dia. O sábado foi um dia de silêncio, um dia de incerteza. Talvez um dia a qual as pessoas ficaram em dúvidas. Outras até disseram, de fato, ele não era o Messias. A incerteza que muitas vezes esbarra na nossa fé. No primeiro dia da semana, o dia seguinte, ou seja, o domingo de manhã, algumas mulheres vão ao túmulo. E vocês sabem a história, Maria Madalena e outra Maria. Há um grande terremoto. Um anjo desce, remove a pedra e se assenta sobre ela. Os guardas ficam como mortos de medo, então o anjo declara, conforme o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, no versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Essa frase é um anúncio e uma correção. Jesus já tinha falado que ressuscitaria. Que maravilha! Esse versículo, amados, ele carrega três verdades centrais. Primeira verdade, a ressurreição é real, é histórica, é um dado que foi visto, atestado por outras pessoas. Por quê? Porque o túmulo está vazio. Não é simbólico, é factual, dentro de um relato. Conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 3, que diz: não acharam o corpo do Senhor Jesus. A segunda verdade teológica baseada neste texto é: a palavra de Jesus se cumpre. Porque, como havia dito, ele disse que haveria de ressuscitar. Jesus já tinha anunciado isso no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Ao terceiro dia ressuscitaria. E a terceira verdade teológica é: a morte foi vencida. A ressurreição não é apenas voltar à vida, é vitória definitiva. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Então veja o peso dessa frase, perceba a construção. Porque diz, não está aqui, o que significa ausência do corpo. O corpo de Jesus não jazia mais naquele túmulo. Ressuscitou, ou seja, ação sobrenatural de Deus, somente Deus, para realizar tal feito. E como havia dito, fidelidade da palavra. Em outras palavras,
Parafraseando, o túmulo vazio confirma que Jesus é quem ele disse ser. Que coisa linda, mesmo num tempo de silêncio. No sábado, para muitas pessoas parece que nada estava acontecendo, mas amados, isso fazia parte do grande plano que o Senhor tinha para as nossas vidas. O sábado poderia ser de silêncio. Nada acontece, nenhum milagre, nenhuma resposta. O corpo de Jesus está no túmulo e o céu parece em silêncio. Mas, amados, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Enquanto tudo parece parado, Deus ainda está trabalhando. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba nenhum movimento, tudo está sob o controle do Senhor. E no dia seguinte, aquelas mulheres recebem uma mensagem que traz à tona a esperança, que diz: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. É como que eles estão dizendo: vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando o Deus da vida em um lugar de morte. Meu amado, minha amada, pega esta mensagem. Talvez estamos procurando o Deus da vida em jazigos, em lugares aonde já foi decretado morte. Não, mas ele já ressuscitou. Nós não cultuamos a um Deus morto. Ele passou pela cruz, ele venceu a morte, e é por isso, amados, que nós estamos fazendo memória deste amor, desta graça que foi vertida na cruz para a minha e para a sua vida. Isto é maravilhoso. Agora, de que forma eu posso aplicar este versículo no meu dia? Veja que esse texto ele confronta a gente em 3 aspectos. Primeiro, você crê apenas no Jesus da cruz ou também no Cristo ressuscitado? Aquelas mulheres foram procurar Jesus no túmulo, mas ele já havia ressuscitado. E fica essa indagação para nós. Há de se pensar. Outro ponto, a sua fé está baseada no que você sente ou no que ele disse? Você está se firmando em quê? Nas circunstâncias? Naquilo que os teus olhos veem? Não se esqueça que nós não somos convidados a andar pela vista. Nós andamos por fé. E aí fica um desafio. Você está se baseando no que vê ou no que o Senhor disse? E por último, se ele venceu a morte, então nada mais tem a palavra final. Aquilo que tememos, aquilo que para nós é um mistério, a morte. Cristo venceu a morte. Então não há mais nada, amados, que possa nos amedrontar, pois até o último inimigo, a morte, ele venceu. E por isso nós fazemos memória do Senhor, pois ele vive soberano, ressurreto, para a glória de nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, graças te damos por este sábado. E sabemos, ó Deus, que este sábado foi de silêncio. Mas sabemos que logo pela manhã, na madrugada, aquelas mulheres foram surpreendidas e foram relembradas das palavras que o Senhor já havia anunciado, que o Senhor ressuscitaria. E é por isso que aqui estamos meditando. Porque se o Senhor não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação e a nossa fé. Então a nossa fé não é baseada naquilo que vemos. A nossa fé não é baseada naquilo que sentimos, mas a nossa fé é baseada naquilo que o Senhor disse. O Senhor ressuscitou. Obrigado a Deus, porque a morte não domina mais sobre nós. Obrigado a Deus, pois após o Senhor ressuscitar, o Senhor encurta a distância que havia entre nós e o nosso Pai. Obrigado, Jesus. Pai, eu te peço, ressuscita no nosso coração, ressuscita na nossa vida. Não nos deixe, ó Deus, cair numa religiosidade que cultua um Deus morto, um Deus pregado apenas na cruz. Mas nos ajude a ver que o Senhor passou pela cruz, ressignificou a cruz. É o que oramos, é o que agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.